Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eis que vos fala o irmão Jamison, o Atalaia da Última Hora. Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que têm se inscrito em nosso canal, vocês que se inscreveram, que deixaram seu like, que compartilharam. Meu muito obrigado, Deus abençoe. E você que ainda não se inscreveu, eu quero aproveitar o ensejo e convidá-lo a se inscrever, a fazer parte, seja membro do nosso canal. Nós estaremos sempre fazendo novos vídeos, né? Eu estou me programando para a gente criar alguns horários para estar orando, trazendo sempre uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Você que tem comentado, tem feito seus comentários, né? Eu quero agradecer as irmãs que fizeram comentário dos nossos vídeos, vocês que ainda não fizeram seus comentários, façam, é importante, né? Comente, divulgue, se inscreva, deixe seu like, né? E nos abençoe. Bom, eu acabei de fazer um vídeo, você que não sabe ainda, que não tem acompanhado aqui o nosso canal, Deus tem nos dado uma palavra em 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 até o 26, mais ou menos, com o tema 5 critérios ou requisitos para ser um grande vencedor. Então, os tópicos são 5, cada tópico nós gravamos um vídeo. Então, o primeiro tópico foi vencendo, superando o medo. Segundo tópico, fazendo menção da palavra de Deus e das suas promessas. Terceiro tópico, nós falamos sobre a confiança plena em Deus, né? Confiança plena em Deus e no seu poder. O quarto tópico que nós acabamos de fazer foi ouvir a voz do Senhor e obedecer às suas diretrizes, né? Ou dar ouvido à voz do Senhor e obedecer às suas diretrizes. E o quinto tópico que nós vamos fazer agora é adorar ao Senhor. Então são 5 critérios ou requisitos para ser um grande vencedor. Então o primeiro tópico, o primeiro critério ou requisito para ser um grande vencedor é vencendo ou superando o medo. O segundo é fazer menção da palavra de Deus e das suas promessas. O terceiro, confiança plena em Deus no seu poder. O quarto, dar ouvido ao Senhor, obedecer às suas diretrizes. E o quinto é ser um adorador, é adorar o Senhor. Então esses são alguns requisitos, são alguns critérios para que eu e você sejamos um grande vencedor. O texto dessa mensagem se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 26. Então nós já comentamos nos vídeos anteriores, você pode entrar no meu canal, você vai ver esses vídeos, né, onde nós comentamos cada um desses tópicos, né, e agora vamos dar o tópico final, que é adorar ao Senhor, fazendo parte dessa grande mensagem. Então, meus queridos amados irmãos, nós vemos anteriormente, em 2 Crônicas 20, vou ler aqui para que os irmãos tenham uma ideia, ficar mais completo. Capítulo 20, versículo 1 diz: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos beonitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. Então, esse medo, nós comentamos no nosso vídeo. Josafá, ao receber essa grande notícia, teve medo, obviamente, quem não teria? E nós comentamos que o medo, existe o medo natural, aquele medo que é real, aquele medo que muitas vezes é até nosso amigo, eu diria assim, que é aquele medo que nos avisa de um perigo real, aquele que muitas vezes nos impedem, né, de tomar decisões precipitadamente. Então, mas existe outro medo,
que é aquele medo irreal, né? Aquele medo, vamos dizer, mental, aquele que muitas vezes nos paralisa, nos neutraliza, nos impede de ver a glória de Deus, né? Nos impede de alcançar, de conquistar, de dar, né, um salto, de dar uma guinada na vida, de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é aquele medo que nos aprisiona. Então nós comentamos isso. Josafá superou o medo, venceu o medo. Como é que ele conseguiu isso? Através da oração. Teve medo, mas ele começou a orar, ele começou a buscar a Deus. Tem pessoas que tentam vencer o medo, né, por meio da medicina, dependendo do medo que ela sinta, fobia, não sei. Eu estou falando do medo emocional, do medo mental, o medo que muitas vezes é real, que não existe, que muitas vezes é provocado por algo que ouvimos, ou por alguém falou, ou do nada surge este medo, a síndrome do pânico, enfim, e medo esse que paralisa a pessoa. Então nós comentamos isso nesse primeiro tópico, vencendo, superando o medo. Josafá fez isso, ele superou o medo. E falamos que o medo, né, é algo que pode acontecer na vida de todo mundo, faz parte da vida, do cotidiano, esse medo natural. E existe esse outro medo que é psicológico, né, mental, esse medo aí que nos paralisa. Então você vai ver isso lá no primeiro tópico. Então Josafá, ele vence. O segundo tópico nós comentamos que Josafá, ele teve medo, ele orou, buscou o Senhor, mas na sua oração no templo ele fez menção da palavra de Deus, das suas promessas. Hoje, para ser um vencedor, você e eu temos que fazer menção da palavra de Deus. Ela é vital nas nossas vidas, ela é essencial nas nossas vidas. Sem a palavra de Deus, nada dá certo, nada funciona, né? A palavra de Deus, ela é quem transforma, ela é quem nos renova, ela é quem nos restaura, quem nos corrige, é a bússola, né? É a palavra de Deus. Então, o nosso irmão Josafá faz isso, menção da palavra de Deus, das suas promessas. Nós comentamos também que Josafá ele teve uma confiança plena. Nós lemos também nos versículos de 2 Crônicas, a partir do versículo 18, né, até ao versículo 20. Na verdade, isso. Perdão, deixa eu ver aqui. Não, é do versículo. Josafá faz menção da palavra de Deus a partir do versículo 6. Do versículo 6 até ao versículo 10. Né? Até o versículo 10 ele faz menção da palavra de Deus. E do versículo 11 até o versículo 12, Josafá ele deposita em Deus a sua confiança plena em Deus e no seu poder. E aí o quarto tópico que nós lemos, eu já preguei, agora eu fiz esse vídeo, né? Estou fazendo em sequência, fiz agora o quarto, estou indo agora para o quinto. Então no quarto tópico você vai ver, dar ouvido ao que o Senhor vos diz. Isso nós vemos do versículo 14 até o versículo 17, quando Josafá ele dá ouvido à voz do Senhor e ele obedece. O tópico é dar ouvido à voz do Senhor, é ouvir a voz do Senhor e obedecer às suas diretrizes. Josafá ele faz isso, porque o Espírito do Senhor dá a ele algumas diretrizes. Nessa peleja você não vai ter que pelejar. Ele vai dizer assim: não tenha medo, não se assuste, saia-lhes ao encontro. Amanhã vocês saiam ao encontro deles, estão vindo pela ladeira de Ziz. Vocês vão encontrar ele lá no fim do vale. Vá ao encontro deles. Mas neste encontro vocês não vão ter que pelejar. Perdão. Vocês não vão ter que pelejar. Ficar parados, né? Tomar posição e veja
a salvação do Senhor, o livramento do Senhor. Então ele teve que obedecer todas essas diretrizes que Deus deu para ele. Nós comentamos no vídeo que eu fiz, né, agora há pouco. E agora, depois, diante disso, no versículo 18, depois de ouvir a voz de Deus e obedecendo às suas diretrizes, versículo 18 vai dizer assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Foi em voz alta. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia duram para sempre. E tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que vieram contra Josafá e foram desbaratados. Então nós vemos aqui, destes versículos, né? Josafá estava diante de uma grande situação, um problema que humanamente seria impossível de ele resolver. Era um grande exército, ele tinha homens valentes, corajosos, mas ele sabia que não podia. Teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor, superou o medo, venceu o medo, buscou a Deus em oração, fez menção da palavra de Deus, né, e das suas promessas, orando ao Senhor, fez menção da palavra das suas promessas. Ele ouviu a voz do Senhor, ele deposita em Deus, que é o terceiro tópico, uma confiança plena em Deus, porque ele vai dizer no versículos, né, 11, 12, vai dizer: olha, nossos olhos estão postos em ti, não há força em nós, nem sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. Então ele deposita em Deus confiança, uma confiança plena, aquela mesma que Davi disse assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque eu sei, Senhor, que tu estás comigo. Uma confiança plena em Deus, no seu poder. Então, no quarto versículo, no quarto tópico que nós comentamos, Josafá, ele dá ouvido à voz de Deus, porque o Espírito Santo disse: dai ouvidos, ó Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, o que vos diz o Senhor? Né? Não vos assustei, nem não temais, nem vos assustei por causa desta grande multidão, a peleja não é vossa, mas é de Deus. E o Senhor vai dizer: amanhã vocês desçam contra eles, e eis que eles sobem pela ladeira de Cis, contra os eis no fim do vale de fonte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Então nós vimos aqui o Espírito do Senhor dando as diretrizes que Josafá teve que obedecer. No versículo 18, a gente vai ver então Josafá se prostra com o rosto em terra, em sinal de adoração. Depois que ele ouve, né, toda a voz do Senhor, as suas diretrizes, né, o que ele tinha que fazer, então ele adora o Senhor, se pondo o seu rosto em terra, não só ele, mas todo mundo, os moradores de Judá, de Jerusalém, todo mundo se prostra diante do Senhor, eles adoram ao Senhor, e a Bíblia vai dizer que, versículo 20, no versículo 20,
Versículo 19, eles cantaram em alta voz ao Senhor, louvaram, adoraram, ouviram a voz de Deus. Amém. No versículo 20 vai dizer: pela manhã cedo se levantaram, estão seguindo as diretrizes de Deus, se levantaram cedo, né, e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo. Ora, eu quero que você preste aqui atenção no seguinte: Josafá estava diante de um grande problema, um problemão, problema que aos olhos humanos não tinha saída, de verdade não tinha, era um grande exército. Quem sabe eu estou falando com alguém agora que está diante de um problema muito grande, né? Seja de ordem espiritual, emocional, conjugal, familiar, financeiro, eu não sei. Você está diante de um grande problema que para você não tem, aos seus olhos talvez não tem saída, né? E você está como Josafá, não há força em mim e eu não sei o que fazer, né? Josafá teve medo, quem sabe você também está com medo. Mas faça como Josafá, né? Seja um grande vencedor, vença o medo. Eu quero dizer que vencer o medo, né? É através da oração, através da leitura da palavra, você vai vencer esse medo criando coragem. Coragem não é ausência de medo, mas você vai ter coragem para enfrentar, para lutar, né? E você vai poder o quê? Fazer o que Josafá fez, né? Fez menção das promessas de Deus. Faça promessa, faça menção, melhor dizendo, das promessas de Deus que estão na palavra do Senhor, né? Faça menção da palavra e das promessas que ela contém para a sua vida. E você vai se sentir fortalecido pela palavra do Senhor. Então Josafá, diante de tudo isso, meus queridos amados irmãos, obedecendo a voz do Senhor, né, ouvindo e obedecendo, sai de manhã cedo, ordena seu exército, ele pega, se aconselha com os anciões, né, com o povo, e ele vai dizer mais ou menos assim: o que faremos? Porque a diretriz de Deus, as orientações de Deus foi: vá ao encontro deles, mas neste encontro vocês não vão fazer nada, vocês não vão pelejar, vocês não vão puxar da espada, vocês vão ficar parados, tome posição e veja só meu livramento, veja o que é que eu vou fazer. Então, aconselhando com o povo, disse: bom, Deus disse que não é para fazer nada, o que é que nós vamos fazer? Se o Senhor disse que não é para fazer nada, o que é que nos pode fazer? O que é que nós podemos fazer então? Então, se aconselhando com o povo, eles chegam à conclusão e fazem algo inusitado, né? Faz algo inusitado. Eles se aconselham e pegam os cantores com o povo e aconselhou-se com o povo, versículo 21 do capítulo 20, aconselhou-se com o povo, ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, isso é algo inusitado, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Bom, eles chegam à conclusão: se não vamos pelejar, Deus disse que a peleja não é nossa, é dele, a causa é dele. O que é que nós podemos fazer? Aconselhou-se, então chegou à conclusão: vamos pôr os levitas, os cantores na frente do exército. E ordenou que cantassem ao Senhor, a sua majestade santa, né? E começaram a cantar, a louvar ao Senhor. E aqui eu quero dizer, né, meu querido, amado irmão, você que me ouve, que muitas vezes que pode estar faltando de nós é louvar a Deus, é engrandecer o nome do Senhor. Eu sei que muitas vezes não é fácil, quando a gente está diante de um grande problema, de uma situação que parece ser impossível de se resolver. Mas, como disse Josafá ao povo, né? Credes no Senhor vosso Deus, né?
Crede no Senhor vosso Deus. Crede no Senhor, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Não há nada difícil para Ele, não há nada que Deus não possa fazer, né? Então, a saída não é a murmuração, a saída muitas vezes não é a lamentação, a saída muitas vezes não está perguntando a Deus: por quê, Senhor? O que é que eu fiz? Qual é o meu pecado? Né? Então, a saída, meu querido, é louvar a Deus, é adorar ao Senhor, como eles adoraram a Deus. É pôr o cântico, é pôr o louvor, né, à frente da força. Põe o seu cântico, o seu louvor à frente da sua angústia, à frente da sua necessidade, da sua dor. Se você conseguir arrancar em meio a isso que você está vivendo, que você está passando, sofrendo, um cântico ao Senhor, um hino de louvor ao nosso Deus, com toda a sua alma, com todo o seu coração, você vai ver algo extraordinário na vida, na sua vida, na vida dos seus familiares, né? Nisso que você está vivendo, nisso que você está enfrentando. Então adore a Deus, não murmure. A Bíblia vai dizer que os murmuradores, quando saíram do Egito, né, começaram a murmurar, morreram todos no deserto. Daquela geração de adultos, só 2 entraram, Josué e Caleb. Mas os restos que murmuraram, morreram tudo no deserto. Entrou a geração nova, né, que saiu os novos, né, que saíram do Egito, foram se criando no deserto, foram 40 anos andando, esses entraram. Mas a geração que já saiu adulta do Egito, que murmuraram contra Deus, morreram todos. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida de Canaã e viram a glória de Deus. Então eu quero dizer, não murmure, não reclame, né? Tem pessoas que passam a maior parte do tempo reclamando, murmurando. Ao invés de murmurar, cante um hino a Deus, cante a Ele o louvor, adore ao Senhor, né? Se renda aos seus pés, se prostre, derrame, se preciso for, as suas lágrimas diante do Senhor, mas o adore, glorifique o seu nome, né? Peça graça ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, para que nesse momento você tenha força de glorificar a Deus, de exaltar o seu santo nome. E a Bíblia vai dizer que quando eles começaram a cantar, que eles começaram a louvar, a adorar a Deus, aqui no versículo 22, tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon de Moabe e os da montanha de Seir vieram contra Judá e foram desbaratados. Deus causou um embaraço nos inimigos do povo de Deus, né? Deus pôs um embaraço, nos baratou, eles começaram a discutir, brigaram e se mataram. Quando Josafá chega lá, só encontra corpos estendidos, porque aquele que promete, irmãos, o nosso Deus, ele é fiel para cumprir. Quando Deus fala, quando é Deus que fala, ele cumpre. Se Deus falou, você tem certeza que foi Deus que falou, tem a mesma convicção que ele vai cumprir. Porque Deus não pode ser fiel com aquilo que ele não falou. Agora, se a profecia foi do homem, né, foi da carne, foi profetada, foi visagem, né, foi revelamento e não revelação, então não se cumpre nada. Perdão, porque foi o homem. Mas quando é Deus, pode ter certeza absoluta, ele vai cumprir, porque ele é fiel. A sua palavra não volta vazia, ela não cai por terra. Ele não é homem para mentir, e nem é filho do homem para se arrepender. Falando ele cumpre, porque ele é Deus fiel, ele é Deus poderoso. Então Josafá começou a adorar com o povo. Adoraram, começaram a cantar, e nesse momento, diz a Bíblia, quando eles começam a cantar, a adorar a Deus, a louvar o Senhor, Deus põe emboscada com os seus inimigos. Quando você começar a adorar a Deus, a louvar o nome do Senhor, a bendizer,
nessa dor que você está sentindo, nesse problema que você está passando, enfrentando, e você começar a cantar e a louvar a Deus, a adorá-lo com toda a sua alma, né? Com todo o seu ser, Deus vai se levantar do seu trono e o Senhor vai desbaratar todos os seus inimigos, todos os seus adversários. O Senhor vai lhe tirar por cima, o Senhor vai abrir o mar vermelho, você vai passar a pé enxutos e vai cantar do outro lado como Miriam cantou, que só o Senhor é Deus. Você vai glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Então adore, glorifique o nome do Senhor, não murmure, mas canta, né? Um hino de louvor ao nosso Deus, e você vai ver que maravilhas o Senhor vai fazer na sua vida. Adore ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então, meus queridos amados irmãos, esta é a mensagem que Deus nos deu no nosso coração. São 5 critérios ou requisitos para ser um grande vencedor, né? Vencer o medo, é superar o medo, é fazer menção da palavra de Deus e das suas promessas, né? É confiar plenamente no Senhor nosso Deus e nosso poder, no seu poder, rendendo-se a Ele, né? Como Josafá disse, em mim não há força, não sei o que fazer, é tornar-se dependente de Deus. Confiar em Deus plenamente é tornar-se dependente de Deus, né? E outra coisa é a gente ouvir a voz de Deus e obedecer a sua voz. Ouvir e obedecer às suas diretrizes. Quando a gente faz isso, irmãos, Deus ele peleja por nós. Outra coisa é a gente adorar a Deus, né, com toda a nossa alma, porque o Senhor busca os verdadeiros adoradores, né? Deus não busca profeta, Deus não busca pregadores, né? Deus não busca talentosos, Deus busca os verdadeiros adoradores, né? Buscam aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Adore ao Senhor, glorifique a Deus, põe o louvor à frente disso que você está vivendo, disso que você está enfrentando. Comece a cantar, né? Comece a louvar a Deus na sua casa, se possível no seu trabalho, né? Na igreja, não importa, cante, louve, adore, né? Louve ao Senhor e a sua majestade santa. Deus vai fazer maravilhas, o Senhor vai operar um milagre. Então, põe o louvor à fonte da sua força. Não queira fazer pela sua força, né? Pela força do seu braço, ou pela sua inteligência, pela sua capacidade, né? Se Deus falou que a peleja não é sua, mas é dele, o que é que lhe resta fazer? É adorar ao Senhor, é glorificar o nome do Senhor, é acreditar naquilo que Deus falou, porque Ele é fiel para cumprir. Então, meu querido, esta é a palavra de Deus, né? Para o meu, para o seu coração, para sermos um grande vencedor, né? Nesta vida. Que Deus em Cristo nos abençoe, né? Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, faça isso. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus, porque Ele quer fazer de você mais do que um vencedor, né? Ele quer escrever o seu nome no livro da vida, porque Deus te ama muito, né? O Senhor entregou o seu próprio Filho para morrer no seu lugar. Então o Senhor te ama. Deus tem uma obra na sua vida. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer fazer coisas novas em sua vida e através da sua vida. Dê lugar ao Senhor. Abra o seu coração para Deus, porque Ele te ama. Jesus Cristo te ama muito. Que esta palavra possa ter falado ao seu coração, que esta palavra possa ter entrado, né, no seu coração, que você receba esta palavra de Deus. Ela não é minha, é do Senhor. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário. É muito importante quando você comenta, né?
E eu quero agradecer a todos vocês em nome de Jesus. Eu quero orar por você agora, uma breve oração. Senhor, abençoe todas essas pessoas que estão nos vendo, ouvindo agora. Que o Senhor toque em seus corações, quebre as cadeias, as algemas, liberta, transforma, salva, cura, Senhor, essa vida. Liberta dos traumas, dos medos. Ó Senhor, fortalece essas vidas. Salva, meu Deus. Cura, faz a tua obra, meu Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. Muito obrigado.